Pensa só, dentro de um celular ou de um computador, existe um universo de pistas que podem literalmente resolver crimes. Mas como é que os detetives digitais fazem para que essas pistas não desapareçam com um simples clique? Hoje, a gente vai seguir o rastro de uma evidência digital desde a cena do crime até chegar ao tribunal. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Cada mensagem, cada foto, cada localização registrada no GPS pode ser aquela pecinha que faltava no quebra-cabeça. O problema é que essa mesma evidência é super frágil. Então, como a justiça garante que a verdade digital não seja corrompida? É exatamente isso que a gente vai desvendar. E olha, o perigo é muito real. Pensa num comando de limpeza remota, que pode apagar tudo à distância. Ou até mesmo o simples ato de ligar um computador, que pode sobrescrever dados que eram cruciais. É essa fragilidade toda que torna os primeiros momentos de uma apreensão absolutamente críticos. E aqui começa o nosso primeiro capítulo. Uma cena de crime digital não tem aquela fita amarela da polícia, sabe? Mas as barreiras que protegem essa cena são ainda mais rigorosas, porque o que está em jogo é invisível e pode sim desaparecer num piscar de olhos. Os primeiros minutos ali no local são cruciais. É um momento de altíssima tensão, onde cada pequena ação pode ser a diferença entre ter um caso sólido e uma prova que se perdeu para sempre. A ordem é claríssima: ninguém toca no aparelho, nem o dono. A missão é como se fosse congelar o dispositivo no tempo, preservando cada byte exatamente como estava na hora da apreensão. Qualquer interação, por menor que seja, pode contaminar a cena do crime digital. E o que acontecia em seguida é um verdadeiro balé técnico. Primeiro, modo avião. Isso silencia o aparelho e evita qualquer comando remoto de apagamento. Depois, fotos de todos os ângulos, documentando absolutamente tudo. O chip é removido. É como cortar a linha telefônica do aparelho. Em seguida, ele vai para um saco de Faraday, que é tipo um cofre que blinda o dispositivo de qualquer sinal externo. E por fim, o lacre, que dá início a um registro super rigoroso de quem toca naquela prova dali para frente. E essa frase resume perfeitamente a filosofia toda. Cada passo que a gente acabou de ver serve a um único propósito: preservar o estado original da evidência. É quase um juramento de Hipócrates, só que para os peritos digitais. Agora, vamos sair do campo e entrar num ambiente super controlado do laboratório forense. É aqui que a verdadeira análise começa. E aqui está a regra de ouro do laboratório. O dispositivo original é tratado como uma peça de museu. Ele é copiado com perfeição e depois guardado às 7 chaves. Ninguém mais encosta nele. Toda a investigação, toda a busca por pistas acontece num clone digital perfeito. Isso protege a prova original de qualquer tipo de contaminação. Pensa assim, é como ter uma testemunha original, que fica guardada numa sala segura, e um clone perfeito dessa testemunha que pode ser interrogada à vontade sem medo. A evidência original fica lá, intocada, garantindo que a defesa ou outros peritos possam, no futuro, verificar todo o trabalho e confirmar os resultados. Mas, ok, como se faz uma cópia perfeita sem alterar nadinha? A resposta está numa ferramenta chamada bloqueador de escrita. Ele basicamente cria uma rua de mão única, sabe? Ele permite que os dados saiam do dispositivo original para a cópia, mas bloqueia qualquer possibilidade de dados entrarem e alterarem o original. Certo, a cópia foi feita. Mas como é que se tem certeza absoluta de que ela é um espelho perfeito do original? A resposta está em algo chamado função hash. Imagina uma impressão digital única para qualquer arquivo ou disco. É um código único gerado a partir daqueles dados. E aqui está a prova dos 9 digital. O perito calcula a impressão digital do original e também da cópia. Se os dois códigos forem idênticos, como a gente vê na tabela, pronto, é uma prova matemática irrefutável de que a cópia é perfeita. Mas se um mísero bit for diferente, os códigos já não batem e o alarme soa, indicando que a evidência foi alterada. Com a integridade da prova garantida, a caça às pistas pode finalmente começar. Vamos ver como os peritos transformam uma montanha de dados brutos em respostas cruciais para a investigação. A gente está falando de terabytes de informação. Encontrar uma única mensagem ou foto relevante é como procurar uma agulha num palheiro digital. É por isso que os peritos usam ferramentas superpoderosas para processar e organizar todos esses dados. E as ferramentas são impressionantes. Existem softwares que conseguem ressuscitar arquivos que alguém achou que tinha apagado para sempre. Eles indexam cada palavra, permitindo que o perito busque por um termo específico em segundos. E a inteligência artificial entra em cena para transcrever horas de áudio ou até para identificar objetos em milhares de fotos. É incrível.
Basicamente, a análise tem duas grandes missões. A primeira é encontrar o óbvio: as fotos, as mensagens, o histórico de navegação. A segunda é mais sutil, é um trabalho de detetive mesmo. Responder a perguntas como: quando este arquivo foi aberto pela última vez? Ou, esse programa malicioso foi ativado pelo próprio usuário ou remotamente? E agora, para fechar, vamos conectar todos esses procedimentos técnicos ao seu propósito final, que é garantir a justiça. No fim das contas, toda essa tecnologia e esse procedimento meticuloso servem a um propósito maior: garantir que a evidência digital apresentada num tribunal seja absolutamente confiável. Esses padrões se apoiam em 4 pilares. A integridade prova que a evidência não foi alterada. A admissibilidade garante que ela é válida perante a lei. A reprodutibilidade permite que qualquer outro perito siga os mesmos passos e chegue aos mesmos resultados. E tudo isso junto culmina na justiça, protegendo os direitos de todos. A essência de todo esse processo está bem aqui, nessa frase: garantir os direitos de todas e de todos os envolvidos. A perícia forense digital não é sobre acusar, é sobre revelar a verdade de forma imparcial, protegendo tanto a vítima quanto o acusado com base em fatos técnicos sólidos. E fica aqui uma reflexão. Conforme nossas vidas se tornam cada vez mais digitais, o trabalho desses detetives vira a espinha dorsal da justiça. Eles são os guardiões silenciosos da verdade, num mundo onde essa verdade pode ser alterada com um simples clique. A questão não é se vamos precisar deles, mas o quão dependentes da sua precisão nós nos tornaremos.